Você sempre fala muito do caso de operação psicológica. Sim, sim, Você claro. sempre fala muito sobre, o mundo, ele vai te preparando, ele vai soltando É, alguns testes, né? sim, sim. Esse apagão na Europa aí, Aham. onde ninguém comia, ninguém bebia, ninguém tirava uma pipoca do supermercado, porque as pessoas não tinham dinheiro Caiu físico, o sistema, não caiu tem todo o dinheiro sistema, físico. e as pessoas não tinham dinheiro físico, as pessoas não tinham o que fazer, e durou pouco. É. Mas você acha que foi uma operação psicológica? Tá preparando o mundo pra alguma coisa? Então, a explicação até hoje que eu vi, foi uma explicação meio exótica. Porque qual é a explicação? Condições meteorológicas adversas de temperatura e pressão fizeram os fios aquecerem, eles começaram a entrar numa ressonância, ou seja, vibrar sozinho. Eles vibraram tanto que eles soltaram. Os institutos meteorológicos da Espanha e Portugal ali, eles não confirmaram isso. Então acho isso estranho. Outra coisa, simultaneamente caiu a eletricidade na Groenlândia também. Tem nada, outro lugar, não tem nada a ver. Então eu achei isso estranho, mas não tenho prova nem evidência nenhuma que foi proposital. Agora, sendo proposital ou não, funciona como uma análise de cenário, né? Um teste. Assim como um cruzeiro, um cruzeiro que dá um apagão e de repente as pessoas têm que lutar pela sobrevivência e você pensa até onde uma pessoa vai para conseguir comer. Será que ela é capaz de matar? Será que ela é capaz de jogar alguém lá de cima do cruzeiro para dar comida pro filho? Então, assim, ainda que seja uma coisa fortuita, vira um excelente estudo de caso, né? Então, uma coisa eu garanto, virou um estudo de caso maravilhoso para a galera entender como a população se comporta em grandes áreas, né? Que é Portugal e Espanha pegou um pouco da França. Como é que eles se comportam num cenário como esse, né? O problema é que a coisa fica complexa só depois do terceiro dia, né? Terceiro dia que é o ponto da virada, que a comida já estragou, o cara vai querer sair de casa, mas o carro tá sem combustível, aí o posto não tem eletricidade, não consegue abastecer, e aí quando todo mundo sai invadindo a casa do vizinho procurando comida para dar pros filhos, né? Então, assim, é claro que você não, até onde eu vi, não chegou nesse ponto, né, e agora? O Ryan tava lá na Europa nesse dia. Tava? Falei Ele com falou alguma coisa? Falou que Como é a que foi a experiência lá? sorte é que ele tava num hotel, e no hotel tinha Tinha gerador. gerador, aí tá beleza. E no hotel tinha gerador. Só que geralmente, desculpa interromper, geralmente o gerador é diesel, e o diesel também não é eterno, né? Sim, se demorar muito tempo, ferrou, Tem um prazo. Mas continua aí Mas que não eu chegou, tô não chegou curioso. no terceiro dia, mas chegou no ponto D. Já tava estranho? Tava estranho, sabe por quê? Ah, Porque assim, o hotel era tipo aqui, sei. e aqui tava mercado, tinha empresa, tinha escola, não sei o quê. Aham. As pessoas, elas saíram de casa, porque não tinha energia elétrica em casa, as pessoas saíam de casa, ficavam na rua, e aonde as pessoas estavam indo buscar refúgio de alguma forma, onde tinha uma certa proteção, se fosse chover, onde tinha internet, por exemplo, onde tinha água pra pessoa poder comprar, enfim, onde tinha lugar pra pessoa sentar, pra não ficar deitada lá no asfalto, entendeu? As pessoas saíram de casa e foram todas pra perto do hotel. E aí eles colocaram uma barricada lá, impedindo. Pra você entrar, você tinha que mostrar o cartão, você tinha que fazer reconhecimento facial. Pra quem era hóspede. Pra quem era hóspede. E não permitir as outras pessoas. Só que as pessoas já estavam forçando. Já tava com... Opa. Não tava faltando água, não tava faltando comida, não tava faltando... Mas o cara queria preventivamente garantir, né? Sim. E o interessante é que, tipo assim, tinha hospital lá também. Imagina só se o hospital não tivesse o gerador. Sim, sim. Imagina se esses locais são, assim, vitais pra sobrevivência de alguém. Claro. Entendeu? Não, imagina você... Aí começa o caos, aí não tem o 190 ou 91. Você não consegue chamar nem a ambulância nem a polícia. A polícia não tem comunicação. Vira uma coisa assim de guerra de todos contra todos. Todos né? contra todos. Agora, se a gente pensa num blackout como esse, que foi um problema de linha de transmissão de energia, é uma coisa. Agora, quando é um pulso eletromagnético, frita tudo, meu irmão. Então não tem essa de ter gerador. Queima o gerador, também queima tudo. A não ser que o gerador tenha uma gaiola de Tesla em volta, que eu acho que não vai ter, né? Difícil ter. Aí o pessoal tem que ir pros bunkers, né? Aí já era. Ou então, ou na verdade, fazer o protocolo da relocação estratégica, que é você sai e vai para lugares afastados, bem afastados dos grandes centros urbanos, de preferência no alto, porque vai dificultar do cara ir subir uma montanha para te pegar a tua comida lá em cima. Um lugar mais fresco, né, que tenha barreiras geográficas que impeçam a multidão de chegar ali. Então tem todo um estudo de relocação estratégica. Quem quiser se aventurar nisso, eu tenho curso disso lá na Arca, né, que é o meu curso online. Porém,
Tem um livro, só que tá em inglês, né? O livro, na Amazon, se você for comprar o livro físico, ele tá por R$1.500. É um absurdo. Mas eu já vi, se você importar, sei lá, por R$300. Mas no site do autor, que é o Joel Skousen, você tem o PDF por $15. Eu comprei o PDF. O nome do livro é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Só que ele vai concentrar mais nos Estados Unidos, né? O subtítulo é North American Guide to Safe Places. Mas se você vai para um lugar afastado e tudo mais, como é que ficam os idosos? Como é que ficam pessoas que precisam de alguém que leva até lá, cadeirante? Você precisa já ter isso preparado antes, né? Você tem que sempre estar com o carro cheio de gasolina, você tem que conhecer as estradas alternativas, porque as estradas principais provavelmente vão ficar engarrafadas, e você tem que saber para onde você vai já, e para onde você vai... Sem depender de GPS. Tem que ter total. É verdade. Tem que ter um mínimo de estrutura já. Você tem que ter ali uma comida guardada, você tem que ter remédios de uso recorrente, né? Vamos supor, você tem um idoso em casa que tem pressão alta. Você deixa remédios lá já. Você deixa antibióticos lá. Você deixa um corticoide lá. Então você já tem um lugar para onde ir. Aí o cara fala, isso é parada de rico, pô, eu sou trabalhador, eu não tenho isso. Pô, pelo amor de Deus, todo mundo no Brasil tem um parente que mora no interior, pô. É só tu deixar umas paradas na casa do teu tio lá, da tua avó, da tua tia, pô. Larga umas paradas lá. Preparar, né? Pô. Eu tenho o meu refúgio hoje é casa de parente no interior, meu irmão. Eu não tenho a minha casa escondida onde... Ainda não, né? Se Deus quiser, eu tô montando esse projeto, mas hoje eu não tenho ainda. Hoje é casa de parente. Sobrevivencialismo no nível de autossuficiência em tudo, né? Um sobrevivencialismo com outro enfoque, porque muitas vezes o sobrevivencialismo, ele parte do princípio do primitivismo. Você tem que se desligar de toda a tecnologia. Ele, às vezes, tem uma aversão à tecnologia. A relocação estratégica, ela capitaliza em cima da tecnologia. Você pode ter um Starlink, onde você vai estar, você pode ter ali uma estrutura de energia fotovoltaica com bateria off-grid. É uma mentalidade mais de capitalizar em cima da tecnologia do que você ter uma cabaninha no meio do mato. É uma cabaninha no meio do mato high-tech, preparadona. É um estudo maneiro pra caramba, cara. É muito legal. Eu sou aficionado por esse tipo de estudo. Bom, legal pra caramba. Então, pra quem viveu já esse cenário, imagina isso aqui replicado no Brasil, né? Então, São Paulo, a grande São Paulo, 20 milhões de pessoas. Terceiro dia, meu irmão, a guerra civil total. A galera invadindo prédio, casa, supermercado, quebrando tudo pra pegar comida pro filho, pô. Zumbi. Aí tu entra naquela ideia Os zumbis aí na rua, eles vão sobreviver como? Já tem, né, os zumbis, né? Mas você vê, até o direito, ele tem alguns casos, eu não sei se eu vou falar certo aqui, que eu não sou advogado, mas os casos de excludente de licitude, que são legítima defesa sua de terceiro, né? Tem o caso do estado de necessidade e tem o caso do estrito cumprimento do dever legal. Talvez tenha outros que eu não me lembro. O que significa isso? Tem casos, cara, que aquele exemplo que todo professor de direito penal dá, que é o seguinte, pô, tu tá pendurado numa corda. Você é o primeiro lá de cima e tem mais uns 30 cabeças para baixo. Aí você tá olhando a corda tá arrebentando. Você vira para baixo e fala, pessoal, pô, foi muito bom conhecer vocês e tal. Aí tu puxa um canivete e corta a corda. E manda 30 pro buraco. Você matou 30 pessoas. Mas você tem um excludente da ilicitude que é o estado de necessidade. Era ou eu ou ele. Você tá num barco no meio do nada lá, à deriva, e só tem uma maçã. Matei o cara para comer a maçã. Então você vai pegar, artigo 121, né? Matar alguém é crime, vai ficar preso. Não, tem um excludente de ilicitude de estado de necessidade. É claro que isso tudo é teoria. Às vezes, na prática, você pega um promotor que vai te botar no cilindro assim mesmo. Mas a lei tem previsão para isso. E nesses cenários acontece isso. É a luta pelo alimento. Vira um negócio animalesco, né? Vira Mad Max, sei lá, esses filmes doidos aí. Então, assim, é possível que isso aconteça? Tem várias opções para isso acontecer. A Rússia fala que vai cortar os cabos de internet do mundo, né? O Dmitry Medvedev já falou isso. A NASA está falando que está tendo tempestade solar que pode fritar os circuitos elétricos e levar a gente de volta para a era da pedra lascada. Pode ser também, não sei. Uma bomba atômica sendo detonada, liberando um pulso eletromagnético na atmosfera. Tem várias situações que podem nos deixar sem eletricidade, sem internet. Então, num mundo como esse, com terrorista, cyberterrorista, terrorista tradicional, vale a pena você pelo menos pensar sobre isso, né? E talvez seja por isso que o Elon Musk está querendo ir para Marte ou que Mark Zuckerberg está gastando bilhões em bunkers, né? Porque eles estão sabendo que pode dar alguma zebra, né?
E, obviamente, ao contrário de nós, os meros mortais, eles têm informações privilegiadas, né? Eles sabem as coisas antes. É por isso que eles são bilionários, né? Você acredita no inverno nuclear? Eu acho que é possível. Por que eu acho que é possível? Porque até a revista Economist falou sobre esse perigo para 2025. Alguns vulcões no planeta Terra, se eles entrarem em erupção, escurece a atmosfera. Aí gera um inverno não nuclear, mas é semelhante. A chance da gente ter uma guerra nuclear nunca teve tão alta, segundo o boletim de cientistas atômicos, né? Desde 1947 até hoje nunca teve tão provável uma guerra nuclear. Fora os planos para escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global. Que a Inglaterra voltou com essa conversa, a Universidade de Harvard está querendo. Bill Gates tentou fazer isso em 2022, mas teve um protesto porque eles falaram que poderia errar a mão e gerar uma nova era glacial. Agora tem um estudo de algumas universidades, eu me lembro exatamente qual é, acho que é a Universidade de Rutgers, que eles querem explodir bombas atômicas em reserva de calcário para liberar material sólido na atmosfera para escurecer o Sol e resolver o aquecimento global. George Soros tem um projeto para nos polos lançar elementos na atmosfera para tornar as nuvens mais claras, para refletir mais a luz do Sol, para evitar o aquecimento global. Então tem várias coisas que podem fazer até a disrupção das correntes do Atlântico, né? Famosa AMOC. Isso tudo pode gerar um resfriamento do planeta Terra. Elon Musk fala que é isso que vai acontecer, ele fala que a gente está entrando numa mini era glacial, e o Trump também fala isso, que o nosso problema não é esquentar, não, é que vai esfriar. Então, esfriar de forma artificial, é claro, né? Ele está querendo dizer. Não, pode ser natural também, né? Com a questão da inversão do polo magnético, né? Isso é claro que o Sérgio vai falar que pode durar 1000 anos, mas quando a gente pensa nos dryas recentes, né? São eventos geofísicos ali que trazem um resfriamento rápido, às vezes de tempos em tempos, de eras em eras, né? E tendo em vista isso, o frio vai matar muito mais que o calor. Então, com certeza, porque compromete a agricultura, né? E mata de fome também, né? Se a corrente do Atlântico for corrompida, tem um artigo acadêmico da Nature Communication, que é 2019, eles falam que isso pode começar a mostrar sinais já em 2025, e eles dizem que o Brasil, por exemplo, poderia ter 60% da sua agricultura comprometida. Você pensar que o Brasil, que é o celeiro do mundo, né, que é o único país que tem capacidade de garantir a segurança alimentar do planeta, se a gente só reduzir para 40% da nossa capacidade, o mundo vai passar fome.